Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco sobre o mundo espiritual. A nossa pátria verdadeira é o nosso mundo verdadeiro, que viemos de lá e vamos voltar para lá. Então é fundamental que nós estudemos sobre essa realidade, este mundo que é o mundo verdadeiro. Vamos dar as boas-vindas aqui para a Fatinha. Boa tarde, Romilda. Boa tarde, gente. Só um minutinho que daqui a pouquinho o Marco vai tocar e cantar uma música para a gente. E após a música, nós vamos iniciar o estudo dessa tarde. Sejam todos bem-vindos. Só preparar um minutinho aqui. Odete, Marli, Roseli, boa tarde, gente. Agora o Marco vai entrar aqui, tocar e cantar pra gente, e após a música nós vamos iniciar o nosso estudo. Boa tarde, gente. Vou cantar uma música, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que é muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigado, pessoal. Pessoal, boa tarde. Vamos começar o nosso estudo dessa tarde. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 12. Hoje nós devemos terminar.
Já é a terceira semana, né, que nós estamos no capítulo 12. É estranha a enfermidade. Mas nós não estamos com pressa de terminar realmente o estudo, né, este livro. Nós queremos aproveitar ao máximo todos os ensinamentos que essa obra passa para a gente, né, que os Espíritos passam para a gente. Então nós queremos aproveitar mesmo. Mas hoje nós deveremos terminar. E nós estamos estudando sobre Fabrício. Quem estudou conosco nas reuniões passadas, lembra, nós estamos falando sobre Fabrício, que o pai, aos momentos antes de desencarnar, né, que antecederam a desencarnação, o pai deixou uma herança muito grande e pediu, Fabrício era o filho mais velho, pediu para que ele tomasse conta daquela herança e distribuísse com os irmãos mais novos, que eram mais 3. Depois que o pai desencarna, ele fica com o dinheiro para ele todo e deixa os irmãos na miséria. Os 3 irmãos desencarnam na penúria, na miséria. Ele vive uma vida de ostentação, de riqueza, de poder social e ele anestesia, né, esse fato. Porque como tudo fica guardado na nossa consciência, as coisas boas ou ruins que nós fazemos fica arquivado. Ele abafou esse crime dele, ter traído a confiança do pai, né, e ter deixado os irmãos na penúria, na miséria. Então, quando ele fica mais velho, vem a debilidade orgânica, né, as doenças, faz com que ele volte a interiorizar, né, a fazer a sua viagem de volta, né, o contato com ele mesmo, e vai deparar com esse fato marcante. E essas lembranças começam a perturbá-lo muito, muito. Por quê? Porque ele havia cometido um crime e começa a perturbá-lo muito. Ele não tinha um preparo espiritual, então ele vai entrando num desequilíbrio muito grande. Então, para a medicina, naquele momento, era uma pessoa que estava com esquizofrenia. E o André Luiz com o Calderaro vão chegar na casa e vão perceber aquela situação, e o mentor vai explicar para o André Luiz a causa daquele desequilíbrio dele. Porque o que aprendemos com a espiritualidade? Todo desequilíbrio nosso, toda doença, toda dor, ela tem uma causa, uma origem, né? Ou nessa vida ou em vidas passadas. E geralmente, né, a dor, né, o sofrimento, muitas vezes ele vem como remédio para a cura da nossa alma, para um processo de cura. Então, ele está nesse processo, já está bem mais velho, na casa dele, morando com a sua esposa e passando por essa fase de sofrimento. Então nós vamos dar continuidade aqui, o mentor comentando para o André Luiz esse quadro dele. O André Luiz pergunta assim, mas há esperança de reequilíbrio para breve? Porque os desequilíbrios nossos, eles são de acordo com os nossos delitos, com os nossos deslizes, com os nossos desvios da lei do amor, principalmente. Então, se nós prejudicamos muito várias pessoas ou prejudicamos muito uma pessoa, o delito é maior. Então, a reconciliação com as leis universais, com a nossa consciência, elas demoram um pouco mais. Então, André vai perguntar para o Calderaro, para o mentor, mas há esperança de reequilíbrio para breve? O mentor responde, absolutamente não. Respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão
as terapêuticas em uso. Quer dizer que no caso dele, o medicamento, os tratamentos não ia surtir efeito. Então nós vemos que às vezes é um desafio para os profissionais da área, né? Principalmente os psiquiatras. Em determinados casos a pessoa não consegue melhorar instantaneamente, não consegue melhorar rápido, né? Por quê? Porque tem um tempo aí para aquele espírito reconciliar com as leis universais. Então, qualquer tratamento ali não vai surtir um efeito imediato, não vai, segundo o mentor. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. Isso aqui os espíritos batem sempre nessa tecla, gente, que nós somos os médicos de nós mesmos. Nós somos os médicos. É claro que um medicamento, uma intervenção cirúrgica, qualquer tipo de tratamento nos ajuda muito, mas a cura real, ela depende da gente, de cada um de nós. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Isso aqui é muito interessante, gente. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não identifiquem. A justiça divina age nos pormenores da nossa vida, nos grandes atos como nos pormenores. Às vezes nós não conseguimos identificar a justiça divina agindo em nossas vidas, mas ela age constantemente em todos os cantos do universo, em todos os recantos, cantos do universo, dentro de nós, fora de nós, a justiça divina está agindo constantemente, mesmo que nós não percebamos, mas a justiça está agindo constantemente. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo, que às vezes acontece muito. Nós cometemos crimes, mas nós ficamos impunes em relação às leis da terra. Agora, no entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Então, gente, às vezes nós podemos ludibriar a justiça da terra, mas a justiça divina não. Então, às vezes contraímos débitos enormes, desencarnamos, e depois vamos reencarnar, como o André Luiz comenta aqui, perante em baixo terreno espiritual. É a questão realmente do mérito. Recentemente teve uma comunicação de um espírito que desencarnou numa das reuniões mediúnicas, desencarnou debaixo de um viaduto, em pleno inverno, com muito frio, desencarnou por causa do frio. E ele, na narrativa, ele estava muito revoltado, porque ele foi abandonado por pais, viveu na sarjeta a vida toda e desencarnou debaixo de um viaduto, e estava com muita revolta. Depois ele foi socorrido pela equipe espiritual. Depois a equipe espiritual comentou que numa encarnação anterior ele era senhor de fazenda, senhor de escravos, dono de uma grande fazenda. E ele tinha muitos casos com as escravas e ele mandava, às vezes quando nascia alguma criança, ele mandava matar as crianças, abandonava as crianças em pleno mato, ele fez horrores. Então, essa encarnação, que ele passou a encarnação toda abandonado, foi abandonado pelos pais, pela sociedade, viveu na sarjeta,
ele estava começando a quitar os débitos dele da outra encarnação. Então, vejamos, a justiça divina é perfeita em tudo. É claro que existe a misericórdia caminhando ao lado da justiça, existe a lei do amor, que Deus é amor, mas precisamos resgatar esses compromissos nossos, né? Para os familiares e amigos, Fabrício, que é esse senhor, é um esquizofrênico. Então, para a medicina é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado, todavia, para nós é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seu propósito de dominar egoisticamente na vida. Quer dizer, para medicinas familiares é um esquizofrênico. Para os espíritos, o que o André Luiz fala aqui? É um companheiro acidentado na ambição inferior. Então, esse sentimento de ambicioso nosso, né? Quando nós somos ambiciosos, a ambição desmedida, desregrada, nós criamos muitos compromissos, muitos débitos, às vezes. Né, quando nós lesamos outras pessoas, né, de uma forma intensa, nós vamos ter que resgatar. Então, por isso que nós precisamos, os Espíritos nos explicam, que a gente precisa sempre trabalhar os nossos valores, né, trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para não cairmos em tentações futuras. Jesus disse, orai e vigiai, né? Então, livre-nos, Senhor, das tentações, né? Jesus nos ensina no Pai Nosso. Então, que nós precisamos, ele diz em outra situação, caminhai enquanto tendes luz. Então, enquanto nós temos oportunidade, vamos estudar, vamos aprender, vamos meditar, vamos aprender com os nossos erros, com os erros alheios, para nós irmos sedimentando, né, uma fortaleza interior para os embates da vida, porque a hora que vem uma prova, uma tentação muito grande, nós não cairmos, né? Por quê? Porque o espírito está preparado. É aquela história que alguém ganhou uma capa de chuva, depois ganhou um guarda-chuva, depois ganhou uma bota de borracha, e depois veio uma tempestade, e ele diz, o que eu faço? A pessoa que doou esses equipamentos disse para ele, use aquilo que eu te dei, que eu te ofertei. Então é melhor nós passarmos por uma tempestade com capa, guarda-chuva, botas de borracha, é melhor a gente passar com esses equipamentos por uma tempestade, ou nós passarmos pela tempestade sem esses equipamentos. Então é melhor nós passarmos com esses equipamentos. Então provas e dificuldades, tentações, todos nós vamos passar. Mas se nós passarmos melhores equipados, a gente passa com mais fortaleza, né? Nós podemos cair menos nessas situações. Então, por isso que é importante a evangelização, começar desde criança, a evangelização com as crianças, a evangelização com o adolescente, a evangelização conosco, adultos, constantemente, né? Constantemente. É um estudo constante, é um preparo constante, é meditação constante, né? Não precisa ser o dia todo, né, gente? Mas todo dia, pelo menos, ver uma página edificante, ouvir uma música sadia, né? Uma conversa salutar. Hoje nós temos a bênção da internet, temos ótimos ensinamentos, ótimas palestras, né? A gente liga ali o nosso celular, a televisão, nós temos ensinamentos constantemente. Então é necessário, né? Nós não tornaremos santos de um dia para o outro, mas a gente buscar esses recursos para ir trabalhando a nossa alma, o nosso espírito. Nós temos o cuidado com a nossa casa, a higiene, com o nosso banho diário. Precisamos ter cuidado com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa mente. Precisamos termos cuidado, né? Muitos cuidados. Interrompendo-se o orientador
dei guarida a interrogações natural no campo íntimo. Aí o André Luiz começa a pensar, olha só, se o doente não oferecia perspectiva de melhoras substanciais, qual o objetivo da nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolúvel? Qual aquele? Pela impossibilidade próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas. Aí o André Luiz vai questionar, já que não vai ocorrer melhora a curto prazo dessa pessoa, e ele está na impossibilidade, ele é o criminoso, né? Na impossibilidade de encontrar com as vítimas, porque o mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas que nós prejudicamos, nós vamos encontrar. Aquelas pessoas que nos prejudicaram vão encontrar conosco. É uma lei, não é? Se não for nessa encarnação, vai ser no plano espiritual, vai ser em outra encarnação, mas nós vamos reencontrar, nós precisamos reajustar. Então, não vai ter um reajuste próximo, porque o pai já desencarnou, os irmãos já desencarnaram, ele até procurou, mas eles já tinham desencarnado, já era tarde, não ia haver um reencontro. Então, por quê? Qual a importância desses mentores estarem ali? Fazer o quê? Né? Se não tinha melhora a curto prazo. Olha só o que o mentor vai responder, uma lição para a gente. Calderaro não me deixou sem resposta. O André Luiz pensou, olha só, no plano espiritual, ele não falou. Ele pensou, o mentor captou o pensamento dele e respondeu. Estamos aqui, elucidou o atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Olha só, gente. Ele estava ali para proporcionar uma morte digna para aquela pessoa. E por que eles iam fazer isto? Não chegará a enlouquecer em definitivo. Ele estava prestes a enlouquecer por causa do crime dele, mas não iria enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. Então, com a ajuda dos mentores, ele ia desencarnar antes que ele chegasse no processo total de loucura. Então, eles não queriam que ele desencarnasse em loucura total. Então, o mentor ia dizer assim, uma morte digna. E porque me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou, olha só agora o que ele vai dizer. Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher quase sublime deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. Então, o mérito dele é porque ele havia casado com uma pessoa mais evoluída, um espírito mais evoluído, e teve 3 filhos. E ele educou os filhos, encaminhou os filhos nobremente. Então ele teve crédito. Olha só, tudo que nós fazemos é acreditado na contabilidade divina. O ruim é o bom. Então, nós fazemos de bom, fica acreditado. Então, ele ter sido bom esposo e bom pai, acreditou para ele uma situação onde ele vai ter uma morte digna, onde ele não vai enlouquecer antes de desencarnar, por causa do que ele fez para a família. São eles, presentemente, 2 professores e um médico. Então, 2 filhos professores e um médico, dedicado ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Eram pessoas de bem, os seus filhos. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Então, a família não merecia que ele desencarnasse na loucura,
não era mérito dele totalmente, mas da família que ele havia criado nobremente, né? Pelo esforço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora. Realmente ele tinha o crédito porque ele cuidou da família, né? De maneira a transferir residência, por imposição da morte, preparado para o futuro reajustamento. O André Luiz vai usar o termo transferir de residência. Desencarnar, morrer, é simplesmente transferir de residência. Mudar dessa residência para outra residência. Apenas uma mudança. Olha só como ele vai nomear, né, esse fato. Então, preparar para um futuro reajustamento. Então, ele vai desencarnar com um relativo desequilíbrio, e aí já é um preparo depois para o futuro reajustamento, porque ele vai ter que reajustar. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte, tá? Entre aspas aqui, uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Então eles já vão preparar o desencarne dele para que a família continue a sua missão, para que a esposa continue e para que os filhos continuem as missões nobres que eles executam, através da educação e através da saúde. São 2 professores e um médico. Solicitou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Aí o mentor começa a fazer da passe no aparelho circulatório do paciente. Demorou-se minutos longos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes, e em seguida desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos, passe para acalmá-lo. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se: preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias. Olha como é que é tudo organizado no plano espiritual. Eles estão preparando a indumentária física, né, o corpo físico dele, para uma desencarnação daí a alguns dias. Eles já sabem que daí a alguns dias ele vai desencarnar. Como providência compassiva, indispensável a felicidade do enfermo e de quantos lhe seguem de perto o martírio. Quer dizer que, olha, ele usa o termo, gente, felicidade, né? A desencarnação dele, sem entrar num estado de loucura total, é uma felicidade para ele e para os parentes. Olha só, né? Como é que a nossa visão às vezes é muito limitada. Desencarnou alguém, às vezes desencarnar é o melhor remédio naquele momento. E para ele era o melhor remédio, né? Em termos espirituais, em termos materiais para a família, era o melhor remédio. O doente mais calmo parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Olha só, o passe magnético que o mentor, né, aplicou nele, foi como se ele tomasse uma dose de analgésico. Ele acalmou, né, deitou a cabeça nos travesseiros alvos, né, e descansou. Dentro do silêncio que se fizer entre nós, indaguei curioso. Olha, isso aqui é muito interessante, muito interessante. Considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? Aí onde ele vai perguntar. Ele vai desencarnar com essa carga grande de débito. E como é que vai ser agora, né, esse resgate nele no plano espiritual? Como que vai ser? Aí o mentor comenta: a liquidação já começou, já havia começado. Redarguiu o instrutor sereno.
Quando ele lhes pergunta como, Calderaro fez expressivo gesto e recomendou: espera. Queria mostrar que o resgate já estava começando. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa. Encontrou o melhor e sorriu feliz. Após o passe, já estava melhor. O velho, mais tranquilo, rogou: Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente: vou buscá-lo. Em poucos minutos, regressava trazendo um menino de 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe aos braços esqueléticos com extremado carinho e perguntou: está melhor, vovô? Era o neto dele que havia chegado. Então o mentor ia mostrar: o resgate já está acontecendo através desse neto. Vamos saber por quê. O doente contemplou o enternecido, informando: estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. De manhã, a avó, a esposa do Fabrício, não deixou que o netinho fosse. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Olha só que interessante, gente, isso aqui. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O avô pediu para o netinho rezar para ele. O Petis não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Orou o Pai Nosso. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos: não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. Olha só que diálogo emocionante. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: o Senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo. Fitou o neto e inquiriu, com estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? O débito dele incomodava demais, né? O pequeno respondeu, lacrimoso e confundido. O netinho gostava muito dele. Eu acho, vovô, que Deus perdoa a todos nós. Revelando as ansiedades que lhe povoava a alma, voltou à indagação: mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos, é o crime que ela havia cometido, né? Traiu a confiança paterna e roubou dos irmãos. O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente, de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil: eu penso que Deus perdoa sempre, falou o netinho. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho mais confortado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu. Olha só, gente, o esclarecimento de Calderaro agora para o André Luiz em relação àquela criança, o Fabricinho, aquele netinho de 8 anos. Este menino é o ex-pai de Fabrício. Olha a lei da reencarnação, a bênção da reencarnação. O pai dele está reencarnado como neto. Olha só. Que volta ao convívio do filho, delinquente pelas portas benditas da reencarnação. Olha como a reencarnação é uma porta bendita. É o único neto do enfermo e mais tarde
assumirá a direção dos patrimônios materiais da família. É tudo muito bem organizado, né, pela providência divina, tudo muito bem organizado. Bens que inicialmente lhe pertenciam. Quer dizer, era o único neto, então os bens futuramente vão ficar nas mãos dele. Os bens que eram dele, né, que havia deixado para o filho usurpou. Agora está devolvendo para ele que os bens que eram dele. Olha como a lei de Deus é perfeita. Aí o mentor diz assim: a lei jamais dorme, a lei jamais dorme. Tudo é muito perfeito, é muito justo. Nessa engrenagem divina, é tudo muito justo, muito justo. Por isso que é ignorância, né, gente, da nossa parte, fazer o mal deliberadamente. Porque às vezes a gente faz o mal, às vezes sem perceber, sem querer, ou de uma forma instintiva, não é? A gente fala, magoa, a gente fere às vezes, toma determinadas atitudes, né, que prejudicam, às vezes a gente faz, mas não mal deliberadamente, porque nós somos ainda muito imperfeitos, né? Não quer dizer que nós vamos acertar 100% constantemente, porque não somos espíritos puros ainda, não somos espíritos perfeitos, mas é o esforço para a gente melhorar mais. Por quê? Porque com esses ensinamentos nós vamos aprendendo que nós não prejudicamos outras pessoas, que nós prejudicamos somos nós mesmos, e nós também não ajudamos outras pessoas, no fundo nós estamos ajudando a gente mesmo. É claro que a gente alivia o sofrimento, tal, ou se a gente prejudica alguém, a gente leva dor, lágrimas, mas no fundo nós estamos fazendo para a gente mesmo. Que as nossas atitudes, a partir que nós damos o primeiro passo, o primeiro impulso, nós estamos movimentando leis universais. E essa lei, principalmente a lei de ação e reação. Toda ação, ela tem uma reação. Então, ou mais cedo ou mais tarde, vai ter uma reação. Então, a gente passa a ter mais cuidado. Se eu posso fazer o bem, por que não? Sabe, nós estávamos até falando no final da reunião, a importância do perdão, que a humanidade precisa muito de perdão, precisamos muito de perdão. Então, quando a gente perdoa, eu li um pensamento esses dias, achei interessante, nós lemos, que perdoar, né, nós não estamos fazendo um favor para o outro, nós estamos fazendo favor para nós mesmos, né? Nós estamos alimentando uma paz interior nossa. Aquela pessoa que perdoa, ela vai conquistando gradativamente a paz. Quem não perdoa não tem paz, né? Se nós guardamos remorso, ressentimento de uma forma acerbada, nós vivemos um inferno interior, né? Então aquela pessoa que compreende, que entende, mesmo aqueles graves erros, né? Aqueles erros que as pessoas fizeram conosco, que nos fizeram muito sofrimento, cabe a Deus julgar, cabe a Deus, né, direcionar através das suas leis. Não nos cabe, com as nossas próprias mãos, as nossas intenções, nós querermos perturbar a vida dos outros, né, mesmo que a pessoa tenha nos prejudicado, né, não nos cabe. Então é um trabalho intenso, imenso que precisamos fazer conosco, porque ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas, né, nós somos muito ignorantes ainda, né, a essas leis. Então é necessário trabalharmos muito o perdão, né? Entender que o outro, ele tem a história dele, né? Nós temos a nossa. Então o outro vai colher sempre o que ele plantou, bom ou ruim, ele vai colher, né? Não nos cabe a nós. Então nos cabe realmente a procurar perdoar, né? Fazer um trabalho conosco de perdão. Perdão é fundamental. E o auto-perdão também é importante, porque tem muitos casos, né? Muitas situações que nós não nos perdoamos, as nossas falhas, os nossos erros. Isso é mal, isso é ruim, né? O auto-perdão, ele é fundamental. Nós entendemos que somos espíritos em evolução, espíritos sujeitos a erros e acertos. Então não nos cabe nos condenarmos, né? Não, nós merecemos sermos felizes, mesmo com os erros nossos,
Como o Fabrici fala para o avô fala, mesmo eu ter traído meu pai e roubado os meus irmãos, Deus me perdoa? Sim, Deus é amor, Ele vai ter que reconciliar. Já está começando reconciliando, ó. Vai devolver a herança para o próprio pai, né? Já está começando o processo, mas a gente tem essa certeza, né? Que Deus é amor, Deus não condena de forma nenhuma. Deus é amor constantemente. As suas leis que são estatuídas e que nós estamos submetidos a essas leis divinas. Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloravam espontâneas. Aí o André Luiz, né, começa a surgir muitas perguntas, né, no seu íntimo em relação àquela situação. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demoraria em perturbação? É uma pergunta que nós fazemos, né? Como é que ficaria essa situação? Fabrício iria continuar sofrendo no plano espiritual? Fabrício iria reencarnar naquele mesmo grupo? Como é que seria o futuro? Calderaro, dando por findos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Olha só, gente, olha só, né? O que vai acontecer com ele? Nosso amigo enfermo, o Fabrício, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, porque vai estar ali na sua mente, ou encarnado ou desencarnado, os resíduos da ação criminosa vão estar na sua mente. Logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo, os resultados de sua queda. Então, durante muito tempo, na vida espiritual, ele vai sofrer o resultado de sua queda. Às vezes, a gente tem uma ideia vaga, né, da desencarnação, a pessoa morria, desencarnava, a gente falava, fulano descansou. Né? Nós temos, né? Escutamos muito essa frase, fulano descansou, né? Estava sofrendo demais, descansou. Se a pessoa cumpriu bem a sua encarnação, ela vai ter um descanso das provas físicas, mas ela vai ter um bem-estar espiritual, né? Ela vai ter, né, o seu trabalho no mundo espiritual, né? Não vai parar, mas ela vai estar bem, em paz. Mas se nós, né, saímos daqui com excesso de crimes, é o caso dele. Ele vai sofrer durante um longo tempo ainda no plano espiritual. Até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. É como um mata-borrão, né? O sofrimento vai alijar, vai retirar, né, aqueles resíduos da alma. E isso aí demanda tempo. Demanda tempo, não é de uma hora para outra, né? Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então aquela ideia do purgatório, né, que nós trazemos. Eu fui católico até os 20 anos, a gente trazia aquela ideia, né? Foi passado o jeito do purgatório. Mas realmente o André Luiz usa o termo até serviço purgatorial, expurgar, tirar aquele mal de dentro da gente, né? Por isso que às vezes espíritos, através das reuniões mediúnicas, eles vêm dizer para a gente que estão atolados numa lama. Qual que é essa lama? A lama moral que eles criaram para eles. Não é que Deus criou um lamaçal para fundar espíritos ali, não. É uma lama, né? Às vezes quando alguém comete muitos crimes aqui, quando cometemos muitos crimes, fala, fulano está numa lama moral, né? Está lameado moralmente.
E quando desencarnamos, muitos ficamos atolados numa lama, criados por nós mesmos. Então essa lama moral, né, que o espírito carrega dentro, vai refletir de fora. Regressará aos seus familiares. Isso aqui também é muito interessante, ó. Regressará aos seus familiares? Inquiri ansioso ante a frase suspensa. Quer dizer, ele vai reencarnar junto com aquele grupo novamente? Isso é muito interessante, ó. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual, a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Olha só, né, gente? Ele vai ter que ter mérito para conseguir reencarnar junto daquele grupo novamente. O que acontece? Às vezes até num grupo de trabalho, num grupo de caridade, o Emmanuel diz isso, que às vezes tem um grupo ali caminhando, trabalhando, esforçando no trabalho caritativo, no estudo, tal. Aí um resolve afastar, e afasta alguns anos. Quando ele volta, aquele grupo que ficou está mais na frente, e ele não consegue alcançar naquele grupo. Isso aí dá uma dor muito grande no espírito, de tempo perdido, né? Então é mais ou menos isso. Ele vai chegar num momento assim, se aquele grupo consanguíneo conseguir evoluir muito, o André Luiz usa o termo elevado padrão espiritual a luminosas culminâncias, né? Eles evoluírem muito, porque os dois filhos professores mais o filho médico são pessoas de bem, ajudam coletivamente. Então eles estão evoluindo muito nessa encarnação. Se Fabrício não conseguir, né, ele não vai ter mérito para reencarnar naquele grupo mais. Olha só. Entretanto, jamais estará desamparado. Nunca estaremos desamparados, nunca. Todos temos a imensa família, dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Quer dizer, a grande família universal, a família da Terra, né, é a nossa grande família. Mas, se nós não procurarmos crescer espiritualmente, intelectualmente, principalmente moralmente, evoluirmos, nós não conseguirmos, né, às vezes nós não conseguimos caminhar com aquele grupo que nós participávamos da família consanguínea, no caso dele. Porque se um vai evoluindo muito, o outro pode vir até com missão para tentar resgatar, mas não consegue caminhar junto. Fora que no plano espiritual também estaremos junto com as pessoas afins. Porque pode desencarnar, às vezes, um grupo de 10 pessoas, né? Um acidente, por exemplo, de avião, desencarna aí 200 pessoas, acontecem essas tragédias, infelizmente. Às vezes cada um vai para um nível, um estágio no plano espiritual, né? Um fica preso ali no acidente, né? O outro já, assim que desencarna, já sobe para esferas mais elevadas, porque é o padrão vibratório, é a conquista individual. Isso é intransferível, né? Nós podemos influenciar as pessoas, mas a conquista íntima, espiritual, ela é intransferível. A paz que nós conquistamos, ela é intransferível. A gente pode influenciar, mas é uma conquista individual. Então, se nós quisermos reencarnações futuras melhores, comecemos hoje, já, né? Teremos já méritos para ter uma reencarnação futura melhor, né? Às vezes com grupos de pessoas mais afins, com grupos de pessoas que vibram em faixas mais elevadas, se nós elevarmos também, não é? Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Eles haviam cumprido aquela missão, aquela tarefa, os dois espíritos. Em breves segundos, tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu limpo. Isso aí é muito interessante, os mentores, né? Como eles narram para a gente esse contato com a natureza e o olhar,
né, diferenciado em relação ao sol, em relação ao céu, em relação à natureza em geral, que às vezes a gente não valoriza tanto aqui encarnado. Quando eles estão sem o corpo físico no plano espiritual, eles veem a natureza com uma beleza muito mais intensa, muito mais imensa. E enquanto o meu instrutor se refugiou em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, né? Terminou uma tarefa, o mentor já fica imerso ali nos seus pensamentos para direcionar o próximo trabalho. Dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça, onde ele vai meditar sobre a justiça divina, né, gente? Deus é amor infinito, mas é justo, né? Nós não temos direito de prejudicar os outros, né? Voluntariamente, não temos. Então, a justiça de Deus é perfeita. Gente, terminou este capítulo, né? E o próximo capítulo é o capítulo 13, psicose afetiva. É um ensinamento muito grande, né? Eu estava lendo esse capítulo hoje. Esse próximo capítulo é um ensinamento muito profundo, muito, sobre os problemas afetivos, os problemas que a maioria de nós temos, né? Caímos muito nessas áreas, acertamos muito, mas caímos muito, sofremos muito com essas relações afetivas. Então nós vamos ver na próxima semana um caso deste aqui, sobre psicose afetiva. Então não vamos perder, tá, gente? A próxima semana, né? Se Deus quiser, eu acho que Ele vai querer, estaremos aqui estudando sobre essa situação de afetividade. Gente, nós vamos então partir para o final. Agradecemos todos a presença, né? Que tenhamos uma ótima tarde, né? Uma ótima noite, uma ótima semana. No sábado, às 19h30 estaremos aqui novamente. E só um pequeno lembrete, nós voltamos, né, com os passes na quinta-feira, não a reunião normal, mas passes e água fluidificada. Entre um grupo mais ou menos de quinta-feira passada foram 12 pessoas, tomaram o passe, né, a gente faz uma prece e depois sai com a água fluidificada, hein? Todo mundo traz uma garrafinha, né, um recipiente com água de casa e fluidifica. É um tratamento. Então, todas as quintas de 8 às 9 da noite, de 20 às 21 horas. Não precisa nem chegar às 20 horas, não. Pode chegar às 20h15, 20h30, né, que não fica esperando muito tempo. Então, entra um grupo, toma o passe, sai aquele grupo, entra outro. Assim que sai um grupo, a gente higieniza todas as cadeiras, tudo, a gente faz tudo dentro das normas, né? Todo mundo com máscara, mas está um trabalho muito bom. Então, todas as quintas-feiras, de 20 às 21 horas. Então, gente, vamos finalizar. Uma boa tarde e que todos nós fiquemos com Deus.